Olá, galerinha, sou eu aqui de novo para falar de algo assim, bem interessante e informativo para alguns pais que pensam em vir morar na França ou que vêm realmente morar na França. Então, espero que vocês gostem. É isso aí. Então, hoje eu vim falar assim um pouco da educação, né? Não da educação exatamente, das férias, do que rola assim durante as férias, como os pais fazem para para guardar os filhos, né, durante as férias, porque os pais trabalham e não podem pegar férias ao mesmo tempo que as crianças, nem sempre. Porque aqui na França, a educação é assim, a escola é em tempo integral, mas as férias são bem mais, tem várias férias no ano. Então agora, por exemplo, as férias começou segunda-feira, o último dia de aula foi sexta, e agora temos 2 semanas de férias aqui na região onde eu moro, porque em cada região da França um grupo de cidades da França tem seu tempo de férias. Por exemplo, Paris, a semana passada foi a primeira semana de férias e agora é a segunda semana de férias. E aqui na Alsácia, onde eu moro, é a primeira semana de férias. E aí por diante. Únicas férias que é ao mesmo tempo no país inteiro é as férias de verão, que é durante o mês de julho e o mês de agosto inteiro. Então, aqui a escola é tempo integral, normalmente, o que eu conheço. Começa com 3 anos de idade, tá? É obrigatório. E as crianças que têm 3 anos, é o primeiro, é o prezinho, né? Eu acho que é o prezinho, contado como prezinho. Para os pais que trabalham, elas podem ficar o dia todo. Para os pais que não trabalham, tem a opção de vir recuperar às 11h30 da manhã e ficar com a criança em casa à tarde. A escola começa às 8 horas da manhã, termina às 11h30 e recomeça às 1h30 e termina às 4 horas. Também temos para aqueles pais que trabalham, que não podem recuperar os filhos no meio-dia, às 11h30 para almoçar, temos o que chamamos de cantina, que é um local, um pequeno restaurante, né? Você sabe, aquele lugar onde tem mesas, cadeiras para as crianças almoçar, que recupera as crianças às 11h30, 2 pessoas que trabalham, que são especialistas na infância e em hotelzinho, enfim, tudo que tem relação com crianças. Recupera as crianças de 11h30, eles almoçam, depois eles fazem atividades até 1h30 da tarde. Em seguida, eles levam para a criança para a escola. Às 4 horas, para aqueles pais que não podem buscar às 4 horas, não tem ninguém para vir buscar às 4 horas da tarde, para se ocupar das crianças, esse local também, existe um local onde essa pessoa vem recuperar as crianças às 4 horas da tarde e ficam até 6h30 fazendo atividades, ajudando os deveres de casa, enfim, até que os pais se liberem até 6h30 para vir buscar os filhos. Isso é valável, é válido para os pais que, é claro, pode se liberar às 6h30 no máximo para pegar as crianças. Isso é bem legal, eu acho que deveria existir isso em todos os lugares, né? Porque tem pais e mãe que não pode se liberar às 11h30 e nem às 4 horas para vir buscar os filhos. É isso. E aqui, em seguida, vem também o que chamamos, durante as férias, os filhos estão em casa. Então, se você trabalha e não pode nem recuperar às 11h30, e muito menos a se ocupar o dia todo com as crianças, como você vai fazer? Você vai pagar uma babá ou você vai ter que contar com a ajuda de amigos ou de família, o que não é tão fácil para quem mora aqui na França, muito, muito mais para os estrangeiros como nós. Então, existe o que chamamos de centre de loisir, ou centre carré. Centre de loisir, desculpa, é centro de lazer, onde pessoas especializadas em infância, quer dizer, pessoas que fazem formações, que se formam nisso, se ocupam de fazer atividade com as crianças de 8 horas da manhã até as 5h30, 6 horas da tarde. Do dia todo eles se ocupam de fazer atividade. Então, nesse centro nós existem. Eles vão para o cinema, vão para a piscina, para clubes de piscina, eles vão para teatros, visita de museus, parques, tudo que tenha que tenha relação com criança e atividade de criança. E também no próprio local, tem atividades tipo pinturas, dança, música, etc. Eu acho que é bem legal, acho que isso deveria existir em vários países. Eu não sei se no Brasil existe,
Mas fica aí o recado e a informação para os pais que vai vir aqui para a França morar, trabalhar, que tem filhos e que precisavam saber como fazer para guardar os filhos e que não querem contratar babás. É claro que a opção fica à escolha de cada um. Eu, por exemplo, não trabalho por enquanto e eu me ocupo dos meus filhos, mas já coloquei minhas filhas no centro de lazer e adorei. Elas chegavam em casa e elas me contavam tudo que tinha se passado no dia e era maravilhoso, eles adoravam. Então fica aqui a informação para todos os pais, espero que tenha ajudado. E comenta aqui se você no Brasil sabe que existe alguma coisa assim na sua cidade. E dá um joinha se você gostou do vídeo e se inscreve no meu canal, em breve mais vídeos informativos assim sobre a França. Beijão, até a próxima!